Você abre o gerenciador de anúncios, vê CTR, CPC, frequência, clique por resultado e não faz a menor ideia do que fazer com esses dados. Você não sabe se pausa a campanha, se aumenta o orçamento, se pausa um conjunto, se pausa um criativo, você não sabe o que fazer. Talvez deixar rodando mais uns dias, talvez já parar tudo e começar tudo de novo, você não sabe. E é aí que o Cloud entra para poder te ajudar. O grande lance aqui é que você precisa saber exatamente o que pedir para o Cloud para ele poder analisar as tuas métricas e quais métricas baixar lá dentro do gerenciador de anúncios. Bom, eu tô nesse momento aqui precisando baixar as métricas de umas campanhas minhas dentro do gerenciador para poder exatamente fazer essa análise com o Cloud. E eu pensei, por que não abrir a câmera e já gravar um vídeo aqui para vocês, para poder deixar aqui no canal, porque isso aqui vale ouro e muita gente faz isso aqui, mas faz do jeito errado. Fora que tem outras pessoas que fazem e nem sabem fazer direito. Então, como eu faço isso aqui todo dia, como isso aqui faz parte do meu dia a dia, eu simplesmente vou gravar aqui uma análise real das minhas campanhas para poder compartilhar com vocês. Ah, e tem um detalhe, por motivos óbvios, isso aqui serve para iniciantes que não fazem a menor ideia do que configurar, do que otimizar, do que fazer nas suas campanhas. Então o Cloud vai te dar esse direcionamento se você é um iniciante, isso vai funcionar muito bem para você que está fazendo aí os teus primeiros anúncios, mas ele também serve para quem já é avançado. Eu invisto aqui mais de R$1 milhão por mês em anúncios, já investi mais de 20, 30 milhões de reais em anúncios, estou nesse mercado aqui há muitos anos, me considero um gestor de tráfego sênior, me considero um marqueteiro extremamente experiente, mas ainda assim eu uso o Cloud. Por que que eu uso o Cloud? Porque ele faz com que eu ganhe tempo. Antes eu demorava aqui para fazer uma análise dessa, eu demorava, sei lá, 3, 4, 5 horas. E agora com o Cloud, eu faço isso aqui em poucos minutos. Ou seja, a inteligência artificial ela veio para ajudar a gente que é mais experiente, para a gente ganhar tempo, para conseguir fazer outras coisas, para conseguir ser um pouco mais estratégico, desde que você use ela do jeito certo, obviamente, mas também vai ajudar os iniciantes que não fazem a menor ideia do que fazer na sua campanha, beleza? Presta atenção nisso aqui, pega esse fio aqui. Bom, vamos lá, o vídeo vai ser dividido em duas partes aqui, tá, gente? Primeira parte é quais dados que a gente vai puxar lá do Meta, e a segunda parte é como que a gente vai usar o Cloud. Não tem muito conteúdo aqui por escrito, porque vai ser um conteúdo muito prático, eu vou mostrando para vocês as etapas. Mas só para dar um contexto para você, e você já poder anotar e tirar print aí também, o que que a gente vai puxar de dados lá dentro do Meta Ads? Primeira coisa, a gente vai organizar as nossas colunas para que puxe os dados corretos, e eu tenho um método de organização aqui muito simples, você vai fazer muito rápido, sem perder muito tempo. Imagina que aqui, gente, eu tenho uma empresa de tráfego e tempo é dinheiro. Meu cliente ele não quer que eu demore 10 horas para fazer um negócio que pode ser feito em 20 minutos. Então eu procuro ser o mais prático possível, o mais objetivo possível daquilo que funciona. Então eu vou te explicar como que eu organizo essas colunas. Eu vou te explicar depois quais dados que você tem que baixar. E basicamente a gente vai baixar dados de campanha, dados de conjunto, dados de criativo e detalhamento. Vou te explicar exatamente o que é esse detalhamento, como que você faz para ter isso dentro do Meta Ads, quais que você tem que ter e como que você deve baixar. E depois de baixar esses dados, a gente importa tudo isso para o Cloud e faz a nossa campanha lá na prática. Bora lá? Bom, aqui dentro do Meta Ads, antes de começar a filtrar, você precisa fazer duas coisas aqui, na verdade, três coisas. Primeiro, né, filtrar tuas campanhas. Então, eu filtrei aqui já as 3 campanhas que eu quero analisar de um produto específico. Eu filtrei aqui, ó, o meu período. Deixa eu ficar pequenininho aqui, ó. Eu filtrei o período. No meu caso aqui, eu tô filtrando os últimos 7 dias. Então, essa aqui é uma campanha que em 7 dias a gente investiu R$85 mil, mais de R$85 mil. A gente fez aqui um pouco mais de 2.000 vendas. Esse aqui é um produto que custa aí... O ticket dele inicial é R$100, mas o ticket médio é R$110, R$120, tá? Feito isso, a gente precisa organizar as nossas colunas. O que que eu normalmente faço aqui, tá, gente? Eu venho aqui em colunas, eu não fico lá organizando cada detalhe, cada conta e tudo mais. Eu simplesmente coloco essa opção aqui, ó, desempenho e cliques. Essa opção aqui que eu coloco. Depois de colocar desempenho e cliques, deixa eu fazer junto com vocês aqui, ó. A maioria das coisas que eu preciso, eu tenho dentro de desempenho e cliques. O que eu não tenho, eu venho aqui, ó, em colunas, clico em personalizar colunas e aqui eu coloco o que eu preciso. Então, por exemplo, aqui eu quero colocar compras, eu quero colocar checkout, que é finalização de compras iniciadas, e é isso. Não quero colocar mais nada. Por que que eu quero colocar esses dois? Porque essa aqui é uma campanha de compras. Se aqui fosse uma campanha de leads, a outra coisa que é legal colocar também, ó, é destino, visualização da página de destino. Já tem aqui, então não preciso nem colocar. É isso, gente. Aí se você quiser colocar alguma coisa específica para analisar, você coloca, mas normalmente, vou clicar em salvar aqui, ó, normalmente o desempenho cliques ele já atende ali o que a maioria das pessoas precisam, ok? Beleza, feito essa parte aqui, a gente precisa exportar as nossas campanhas. Eu faço esse export em esse esporte, né? Eu faço esse esporte. Eu faço essa exportação em 4 etapas distintas. Primeira etapa, eu simplesmente venho aqui nas minhas campanhas, clico aqui para exportar
e coloco para exportar como CSV. Depois de salvar aqui, ó, acabei de salvar já esse primeiro, eu simplesmente entro nos meus conjuntos, que no meu caso aqui todos os conjuntos são iguais, mas tudo bem, eu vou clicar aqui e vou exportar em CSV também. E depois eu vou fazer a mesma coisa nos meus anúncios. Vou entrar aqui na parte de anúncios, vou clicar em exportar em CSV. Então, faço 3 exportes aqui, 3 exportes, né? 3 exportações aqui, uma da campanha, uma do conjunto e uma dos anúncios, beleza? Bom, depois de fazer essas 3 exportações aqui, aí eu vou exportar essa parte aqui, ó, dos detalhamentos, tá? Detalhamentos, plural. O que que eu exporto de detalhamento? Aliás, o que que é detalhamento e o que que eu exporto de detalhamento? Como que eu faço isso na prática? Olha só, vamos lá. Aqui dentro do gerenciador, se eu clicar aqui, ó, em detalhamento, eu me dou a opção dele me detalhar algumas coisas. E eu tenho que ver o que faz sentido para mim aqui. Normalmente, eu gosto de pegar aqui, ó, idade, e eu coloco idade, ele vai trazer o detalhamento para mim de vendas por idade. Então, olha só, vou pegar aqui essa parte de idades e vou clicar aqui em exportar como CSV. E depois eu vou fazer a mesma coisa para outras coisas que fazem sentido. Por exemplo, para mim, região não faz sentido, então eu vou pular aqui. Mas o que que faz sentido para mim? Faz sentido para mim gênero. Então, eu vou colocar aqui gênero também. Vou clicar em exportar, CSV. Já exportou aqui. Agora, eu vou pegar o detalhamento, vou tirar gênero e vou colocar aqui, ó, veiculação. Eu quero saber também posicionamento. Ele vai trazer para mim aqui os posicionamentos. Vou exportar isso daqui também. Feito isso daqui, a gente vai abrir o nosso Cloud, cloud.ai, e eu tenho um prompt já pronto aqui que eu coloco todas as minhas campanhas. Eu vou ser bonzinho com vocês. Eu vou ser bonzinho com vocês e vou deixar esse prompt na descrição. Não sei ainda como, mas vou deixar ele na descrição. Tudo que você precisa fazer é clicar no link para você poder pegar esse prompt completo aqui, só copiar e colar, beleza? Só que tem um porém. Se você pegar o link e não tiver inscrito no canal, você vai ter 7 anos de azar. E eu não acredito nisso, mas nesse caso é verdade. Então, se você pegar o link, pelo menos esteja inscrito no canal, pelo menos tenha deixado o teu like aqui no vídeo, porque eu mereço, né? Tô te disponibilizando um prompt desse tamanho, completíssimo para você analisar suas campanhas. Acho que eu mereço, tá? Só para te dar o resumo aqui do prompt, eu tô pedindo para ele gerar uma análise em HTML, eu acho melhor. Você pode pedir em PDF, você pode pedir no que você quiser. Eu costumo gerar aqui em HTML. Aqui eu tô pedindo para ele ter nessa análise um resumo executivo, um ranking de campanhas, um funil rápido, as recomendações. Eu vou acrescentar aqui também, para ele me trazer melhores criativos. E é isso. E aí, regras, não invente números. Se faltar algum dado importante, é para avisar, para ele priorizar a legibilidade em tela cheia, para não ter gráficos pesados. Dados do esporte em anexo. Então, eu vou pegar aqui, vou adicionar arquivos ou fotos e vou selecionar aqui, ó, todos os esportes que eu fiz. Eu renomei de 1 a 6 para não aparecer o nome do cliente da conta. Pronto, fiz isso daqui. Vou clicar para ele poder gerar aqui o meu HTML. É isso, vou clicar para gerar e eu vou simplesmente aguardar agora. Boa, perfeito, tá aí. Tá criado o nosso HTML, tá? Mas ainda não acabou. Mas eu quero que você já veja como tá ficando bom. Olha só, aqui a gente tem... Peraí, deixa eu ficar pequenininho aqui, ó. A gente tem todo o resumo executivo, a gente tem todo o ranking de campanhas, qual campanha tá saudável, qual que tá mediana e qual que tá ruim. A gente tem o nosso funil, aqui ele traz as recomendações, mas não acabou ainda. Por quê? Eu não dei nenhum contexto pro Cloud. Eu simplesmente falei, toma aqui e faz uma análise. Eu não gosto de dar contexto antes, eu gosto que ele faça análise e depois eu dou um pouco mais de contexto para ele. E aí, como que eu faço isso na prática? Eu simplesmente vou vir aqui, eu só fiz um comando aqui, por isso que deu um corte no vídeo, eu fiz um comando aqui para ele colocar nomes genéricos de criativos, né? Como eu tô fazendo um vídeo aqui para não ficar expondo aqui os dados dessa minha cliente, eu preferi fazer dessa forma. Bom, feito isso, qual o comando que eu dou aqui para ele? Eu venho aqui, ó, no Cloud e escrevo isso daqui, ó, te dando um pouco mais de contexto agora. Nesse produto, eu quero pagar até R$60 por venda. Refaça a análise com essa informação, isso é muito importante. E faça a pergunta final aqui, ó. Sabendo que posso pagar até 60 por venda, quais recomendações você me faz para que eu possa dobrar as minhas vendas na próxima semana? Feito isso, vou dar Enter e ele vai melhorar aqui a minha análise. Só para vocês entenderem por que é importante dar esse contexto para o Cloud. Se você simplesmente fala para ele, analisa a minha campanha, ele não sabe se eu posso pagar 60 por venda. Por um acaso, essa campanha aqui, eu tô com custo por venda menor que 60. Mas se eu pudesse pagar aqui, sei lá, se eu pudesse pagar R$10 por venda, R$20 por venda, ele ia me trazer aqui que a minha campanha estava boa, quando na verdade ela não tá. Então, por isso que dar contexto para o Cloud é muito importante. Inclusive, eu acabei
acabei de perceber que eu não dei o contexto para ele me trazer o detalhamento por idade, gênero e outras coisas que eu coloquei ali. Eu vou falar isso para ele fazer aqui também na sequência. Mas veja, se eu não der contexto para o Claude, ele me traz uma análise genérica. Essa primeira análise aqui, ela pode ser boa, pode ser ruim, ou ela pode simplesmente não querer dizer nada. Agora, a partir de agora, eu começo a dar um pouco mais de contexto para que aí sim, essa minha análise aqui, ela passe a fazer um pouco mais de sentido. Pronto, ele já me retornou aqui sobre agora dando um pouco mais de contexto, agora tá começando a ficar bom. Ó, ele já traz aqui, ó, a minha margem para meta como que ela tá. Ele já traz para mim um pouco mais de detalhes, mas ainda não tá bom. Porque eu coloquei para ele aqui, ó, outra coisa. Eu quero que você coloque um bloco de detalhamento. No relatório que eu te mandei, tem detalhamento por gênero, idade e posicionamento. Quero uma análise separada para cada um deles. Vou clicar em Enter. Vou clicar em Enter é foda, né? É isso aí, vocês entenderam. Agora ele tá começando a me dar um relatório melhor. Na verdade, ele já me deu um puta relatório bom aqui, ó. Ele traz pra mim todo o resumo de campanha. E, gente, na boa, isso aqui, se você é gestor de tráfego, você mandar isso aqui pro teu cliente, você consegue salvar isso aqui em HTML, consegue baixar, consegue gerar um link para mandar pro teu cliente. Isso aqui é espetacular. Tanto para analisar a campanha, que é o que eu vou fazer agora, assim que acabar esse vídeo aqui, quanto para poder mandar pro cliente quando ele pede uma análise. Olha só o que ele trouxe para mim aqui. Ele trouxe para mim todo o resumo, como eu pedi, trouxe para mim o ranking de campanhas, no caso aqui eu só tinha 3, então ele trouxe o ranking de campanhas, trouxe para mim como que tá o funil, as taxas de conversão de cada um, já me apontou que eu tenho um gargalo aqui, ó, entre cliques e iniciar checkout. Interessante. Já me trouxe aqui as recomendações, que obviamente eu preciso ler e ver se elas fazem sentido. Trouxe para mim quais são os melhores criativos. Apontou para mim aqui, ó, que esse criativo 3, ele tem um custo por resultado um pouco maior. Você não tá vendo, mas ele tá dizendo isso para mim aqui no cantinho, aqui não tá aparecendo esse pedaço do canto aqui da tela. E ele trouxe para mim, isso aqui é muito legal, ó, detalhamento por gênero, tanto custo por venda de cada gênero. Ele trouxe para mim detalhamento por idade, e olha só, ele tá falando para mim que acima de 65 anos está um pouco mais caro. E ele trouxe para mim aqui também detalhamento por posicionamento. Ele está claramente falando para mim que o Facebook Reels está mais caro, está acima da minha meta, que perfil do Facebook está no limite e que Facebook Reels está quase no teto. Ou seja, de repente, nesses anúncios aqui, eu posso parar de anunciar no Facebook. Apesar que Facebook Stories tá bom, mas não tá excelente, é isso. Eu acho que vale a pena, de repente, nessa campanha aqui, eu tomar a decisão de anunciar só no Facebook. Gente, na boa, isso aqui, para analisar a campanha, é simplesmente um espetáculo. Eu faço essas análises aqui de forma muito mais rápida, muito mais precisa, e a partir disso daqui, com essa visualização aqui, eu tomo decisões. Eu não deixo o Claude tomar decisões por mim, mas eu faço ele me ajudar a organizar os dados para que a partir desses dados eu possa tomar decisões. Claro que eu pedi recomendações, e aí ele me trouxe aqui 6 recomendações, mas algumas dessas podem nem fazer sentido. Outras podem. Por exemplo, ele fala aqui sobre escala horizontal, ele está falando aqui para mim sobre realocar o budget para a campanha que está melhor, isso aqui faz sentido. Ele fala de escalar aqui a campanha X primeiro, em degraus de 20 a 30% e acompanhar. Cara, na boa, isso daqui é o ouro do ouro. O ouro do ouro. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você quer aprender mais comigo, tem o link aqui para minhas formas de acompanhamento, meus treinamentos, prestação de serviço aqui, primeiro link da descrição. Eu sou o João Lima e até o próximo vídeo.